Quem não conhece o Renato? Ah, do Porta-Lupe? Ah, tudo bem, meu nome é Renato, sou casado com uma morena linda ali. E... Lindo! Deixa aparecer ela. Ela tá linda. A baita morena. Vaza, vai Mas o cara é estrábico, né? Seguindo. 28 minutos. Bah! Então, como eu estou dizendo, pessoal, nós estamos começando a falar a respeito do Clau. Está interferindo na palestra. Quem não é chamado. Então, assim, ó, nós estamos aprendendo sobre regras, a Carminha trouxe sobre normas, mas esse personagem, o palhaço, que nós temos ele na mente como nós conhecemos e aprendemos como ele é. Palhaço, a gente vê o cara espalhafatoso, lá todo colorido, fazendo brincadeira. Mas existe uma história por trás disso, uma história muito rica, por sinal. Eu até fiquei muito surpreso quando fui pesquisar em torno da história do Clau. Lucas, pode passar o slide. Eu quero falar sobre a evolução do Clau, palhaço. Nós já temos ele definido assim como está aqui, né? Esse eu conheço. Mas existe todo um processo antes. Cara, a gente está fazendo chacota com Darwin na evolução. Então tá aí, eu vou brincar com evolução. Existe uma história por trás do Clau, uma história muito rica que a gente passa para o próximo slide. As origens do palhaço. Há relatos de figuras semelhantes ao palhaço contemporâneo desde 2500 a.C., no Antigo Egito. Os anões pigmeus eram importados da África tropical e serviam como dançarinos ou acrobatas. Suas funções estavam sempre ligadas ao entretenimento para a corte. No Antigo Egito, esse personagem ele já começa a surgir por lá. Por que eles importavam anões pigmeus do norte da África? Se observar na geografia, o norte da África com o Egito é muito próximo. Então eles pegavam de lá por quê? Porque os egípcios não fazem chacota com o próprio povo. Eles não pegam um anão deles ali, vamos brincar com ele. Eles têm um grande respeito, por sinal. E no Antigo Egito tinha, tanto, não só anões, mas qualquer pessoa com uma deficiência física aparente, eles tinham, igual como todos outros, até muito diferente da nossa sociedade. E eles tinham, assim, até em altos escalões no governo egípcio. Daí eles pegavam esses de fora, traziam, né, e para entreter a corte, e ali começou a surgir uma aparente animação na corte real, com interesse por alegrar, né, principalmente o faraó, né. Deixa eu passar para você. No Oriente, os palhaços Lubitsch desempenharam um importante papel nas sociedades asiáticas. Ele podia influenciar nas decisões do imperador. O mais famoso deles foi o Lubitsch chamado Yuzi, por volta de 200 a.C. no Império Chinês de Qin Shi Huang. Yuzi é recordado hoje na China como um herói nacional. É tão curioso para um cara todo mascarado. Na China tem muito botar palhaço para ficar com um dragão, andando para cima e para baixo, né? E esse Lubitsch, ele é muito, assim como é chamado, ele ficou muito famoso, esse personagem, lá na China, eles têm como herói. Por quê? Porque o Império, no Império Chinês de Qin Shi Huang, ele foi o segundo império que estava erguendo a muralha da China. A muralha da China precisou de 5 dinastias para ser construída. Imagina, um muro enorme, é uma construção, bom, é um dos patrimônios da humanidade, né? Então foi necessário 5 reinos até terminar aquilo. Esse rei era o segundo reino, estava na construção da muralha da China. Conforme ele construindo, e foi, quilômetros adentro, o rei, esse Qin Shi Huang, ele teve a brilhante ideia, olhou, vou pintar a muralha da China. Ele teve essa brilhante ideia. Era um problemão. Por quê? Porque a muralha da China, na construção dela, morreu milhares de pessoas ali. Se não tivesse civilização na volta ali, qualquer um olhava ali, alienígenas. Vai dizer, não é esse que fala? Construído e tal. Não, isso aqui tem uma história, como foi construído, todas as pedras erguidas. As pessoas eram esmagadas entre as pedras, caíam da altura, porque a muralha da China é alta. Caíam
de alturas enormes. O sistema é muito arcaico, 200 anos antes de Cristo. E aí imagina, já é um trabalho construir. Aí ele quer pintar. Mais outra mão, pintando lá em cima, ia desenvolver muitas pessoas iam morrer. Tenta imaginar aquela muralha indo para dentro do país, quilômetros assim, ó, some no horizonte. A muralha é gigante. Aí a pessoa está construindo lá, quer almoçar, tem que voltar para almoçar. Não, mas alguém tem que fornecer alimentação. A logística é horrível. Tinha pessoas que morriam de fome fazendo isso. Eu morri de fome também pintando. E aí, quando o rei teve essa decisão, vamos pintar a muralha da China, para ficar bonito. O império ficou meio assim correr, né? Falar, ele pensou assim, mas não foi Uzi. O Uzi olhou, e deu risada. Quer pintar a muralha, pinta o céu de rosa também. Ele zombou do rei. E o rei ficou bravo com ele, falou, então eu vou botar você para pintar. E daí falou, não, eu sou daltônico, ele disfarçou, né? Mas ficou tudo muito evidente pro rei, que, eu exagerei, é meio insensato da minha parte. E aí ele decidiu não fazer mais a pintura, né? Então esse palhaço ficou muito famoso porque poupou muitas vidas, né? Através de uma zombaria, porque ele podia brincar com coisa séria. Né? Pode passar o próximo slide. Na Idade Média surge os bobos da corte, que tinham a função de animar o rei e a rainha, conforme os Lubiette, os anões também do faraó. Um dos bobos mais conhecidos, chamado Nasser el-Din, esse nome, existiu na Turquia em cerca de 1400. Ele era contra da corte de Tamburlayn, ou Timur, o mongol conquistador. Através dos tempos tornou-se um herói culto e falso, com muitas histórias sobre ele. Esse aqui eu peguei só um, né? Só um bobo da corte que eu peguei a história que eu lancei para não entupir vocês de coisas. Mas tem muitos outros bobos da corte que ficaram muito famosos na Idade Média. Eu destaquei mais a história desse bobo aqui, porque ele aconteceu assim uma cena muito curiosa, que esse rei mongol, conforme é um imperador muito poderoso, e ele, conforme a idade ia passando, envelhecendo, e ele olhava no espelho, né, as rugas vindo, tudo, ele começava a ficar triste, né? Em certo momento, a história que conta é que esse rei mongol, ele pegou, olhou no espelho e ficou se olhando, ele está envelhecendo, né, a idade chegando, e começou a chorar. E chorava deslavadamente. Aí a corte do rei chegava e tá chorando e o que o Maria vai para os outros faz? Choraram também. Sabe chorar com o rei, né? Para se solidarizar do rei. Aí o rei tomou novamente, se recompôs, uma atitude de imperador, né? Não, tô aqui, tô bem, tô firme. Todo mundo parou também, né? Secar as lágrimas. Mas o Nasser el-Din continuou chorando, ficou chorando. Aí o imperador, mas que absurdo, eu já não parei de virar no espelho e de chorar, por que você ainda chora? Aí ele falou assim, rei, você olhou um pouquinho no espelho e chorou, e eu que tenho que te olhar o tempo todo. Zombou do rei da cara dura. Mas ele se tornou também um personagem muito conhecido na Turquia, que pode ver as bem colorida, né? Para chamar bastante atenção e animar. Pode passar o próximo slide depois. No século XVI, na Itália, surge comédia dell'arte, com companhias e personagens que se tornam muito populares. Cada um vinha de uma região diferente da Itália e tinham características marcantes, que os tornavam facilmente reconhecíveis. Nesse período surgiu um dos mais conhecidos palhaços, o Arlequim. Se tu observar uma coisa, só dá um joguinho aqui, ó. Volta um. Pode ver, isso. Marcando bem, agora pode voltar ali. Pode ver que é muito parecido, né? Mas existe uma diferença. Eles são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes. Não é a mesma coisa. A comédia dell'arte, ela surge no século XVI. Por quê? Porque ela queria fazer um contraponto da comédia erudita. O que era a comédia erudita? A comédia erudita era assim. E tinha escritos, pega um escrito de Platão, um escrito conhecido, famoso, de um grande filósofo, interpretava. Cada vez que ele falava, fazia as interpretações, assim. Nada mais é do que interpretar um texto, ou seja, está interpretando um teatro. Claro, mas por que comédia?
porque pegava alguma coisa, algum rabisco que tinha uma certa graça e interpretava. Entendeu? A comédia dell'arte não. A comédia dell'arte não fica presa naquilo que está escrito. Ela é solta, ela não precisa, ela tem essa capacidade do improviso. De repente tu tá ali, vai interpretando e tal, e o palhaço pega, pum, dá na cabeça do outro. Mas por quê? Porque ele é palhaço. Não tem motivo, mas sai fora disso. Tem um exemplo disso, tu pega há pouco tempo atrás, tinha os Trapalhões, Didi, tinha um roteiro lá e circulado. Volta aqui, continua, aí voltaram. Então tinha aquela coisa do improviso, né? É muito em torno disso. Aí quando está escrito aqui, cada um de uma região diferente, ia aglomerando pessoas, né? E iam criando personagens. Aí nesse tempo tinha o Polichinelo, a Colombina, o General, e aí vem o Arlequim. Era tudo personagens aleatórios, fazia uma peça improvisada na hora, né? E esse personagem se destacou porque ele tinha uma diferença dos outros, que ele tinha uma habilidade, coisa que os outros não tinham. Conseguia dar cambalhotas, ou fazer um malabarismo. Ele era diferente dos outros, destacava nisso. E ao mesmo tempo, brincava, ria, que nem muito semelhante ao Arlequim. Então essa é a diferença básica. Ele não surgiu na corte, bem, né, do rei. Esse palhaço ele vem conforme um contraponto da comédia erudita. Até eu tinha notado aqui que ele tinha também fazendo uma zombaria com um teatro trágico. Teatro trágico. Aí eles brincavam com isso, né? Meu Deus. Milhões de coisas. Bota um pouco. Eu tenho uma coisa que eu tenho que encerrar aqui na comédia dell'arte. Ela vai entrar em declínio com o passar do tempo. Por quê? Esse é um problema que existiu. Eu posso citar um exemplo. Por exemplo, que surgiu, por exemplo, com a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha seus monastérios, né? Os monges beneditinos, eles tinham um conceito de santidade ligado à seriedade. Quer dizer, o humor para eles é demoníaco. Se você quer ver o filme, eu tenho o nome do filme aqui, o nome da Rosa. Viram o nome da Rosa? Lembra? Com o Sean Connery. Lembra que ele é um monge que chegava e achava investigar um caso de mortes que estava ocorrendo num monasteiro, né? E quando os monges são todos sisudos, assim, e um dos monges alega assim que rir é coisa do demônio, deforma o rosto, né? Porque a pessoa que ri perde o temor a Deus. E o temor a Deus gera tal. Vou fazer umas pontes assim, um legalismo só. Legalismo. Associar uma coisa nada a ver com santidade. Até em parte não estaria tão errado se fosse contra coisas sacras, né? Coisas bombásticas. Não. Pô. Mas não tinha nada a ver. Comédia era até política. Faziam comédia com política. Aí associou com santidade. Aí virou um legalismo só e aí entrou esse declínio na perseguição aos bobos, né? O que acontece? Quando há essa perseguição, o que acontece? Se esvazia. Os bobos todos, eles saem das cortes, aquele povo, vão tudo pra rua, né? E aí surge, no século XVII, o circo moderno. Um sargento chamado Philip Astley. Com o tempo, mais atrações foram sendo incluídas, o palhaço branco, o clown, vestido ricamente com lantejoulas, licor, pontiagudo, cara branca, pouca maquiagem, o Augusto, tonto, desajeitado, extravagante. Isso aqui é mais da parte do Lucas, ele vai entrar nesses pontos de branco e Augusto. Mas esse homem aqui, Philip Astley, ele foi um homem muito importante no exército, e ele era um grande domador de cavalos. Ele tinha esse talento. Então, quando ele sai do exército, ele tinha um talento muito grande com domar os cavalos, e ele foi fazer apresentações para o público. O que ele fazia? Ele separava um terreno, fazia um círculo ali, e quando ia domando os cavalos, né, para eles, você pode ver até no exército tem disso, uma marcha certinha dos cavalos, faz bonitinho. Ele fazia eles levantarem sobre as patas, ficar só com as patas traseiras, né? De em pé, né?
Então ele fazia circular naquilo. Ele circulava, assim, para apresentar para o público que está em volta. Um círculo no chão, aí, círculo. Essa linha, né, de ligação para surgir o círculo. Ele mesmo não deu esse nome. Ah, criei um círculo, né? Não. Ele fez uma apresentação. Mas o pessoal começou a associar isso. Ah, círculo, e ficou. Esse mesmo Felipe Astley aqui, ele não era só um doador de cavalos e deu, meu talento. Ele, ao mesmo tempo, ele criou peças e foi um dos primeiros palhaços como conhecemos, né? Não estou falando de povos aqui, né? Que ele mesmo criou uma peça chamada Billy Botão. O que era o Billy Botão? Era um personagem que tinha que ir para uma guerra e ele precisava montar um cavalo, ele tinha um treinamento com o cavalo, ele tentava subir o cavalo, sempre andando em círculos. Tentava subir o cavalo e caía, e aí subia, ficava de costas, o cavalo tá para lá e a bunda para cá, e aí ele tentava de várias maneiras, sabe? Ele fazia essa brincadeira e ficava muito, deve ser muito engraçado mesmo, porque até hoje mesmo ele vai fazer essas coisas com o cavalo, né? E esse personagem, ele surge assim com esse evento que ele criou para as pessoas, e ele começou a ficar muito rico. Esse Felipe Astley aqui, também meio rico, esse cara, nossa, ficou muito rico. Ele não existe mais hoje, mas ele criou um anfiteatro, nossa, colossal. Tu vê na Europa, anfiteatros enormes. Já tinha aquele tempo. Claro, foi demolido por incêndios e outras coisas. Um teatro gigantesco, só para apresentações. E o que ele faz? Artistas de rua, estão tudo na rua esses caras aí. Hoje nós temos na Sinaleira lá os caras, né? Ele tinha naquele tempo aqueles que foram expulsos, a igreja perseguida, então. Aqui pra dentro, aqui vocês têm espaço. Aqui vocês têm. Aí tá feito isso, né? Aí criou vem a arte circense bom, e cresce e estoura, né? Acho que pode passar por outro slide. Palhaço versus clown. Acho que vocês aqui estão careca de ouvir. Palhaço. Clown. Vamos fazer clown. O que é isso? Uns estão mais careca que outros. Ô, Leandro. Vocês estão conseguindo ver aqui, tanto no Pino quanto no Juba, tem diferença, né? No aspecto, né? Eu sou mais forte. Mais barrigudo. Mas vamos passar para outra palavra. Fica mais claro. A palavra clown vem de clout, que se liga ao inglês camponês e ao seu meio rústico terra. A tradução de clown para o português é palhaço. Por outro lado, palhaço vem do italiano paglia. Palhaço e clown são termos distintos para se mencionar a mesma coisa. Porém, existem diferenças quanto às linhas de trabalho. Eu achei que fica mais fácil a aplicação do aqui. Isso aqui. Aqui, então, para ficar mais claro. Palhaço, depois eu vou voltar para o nome. O humor do palhaço é mais pastelão e brincalhão, costuma ser mais divertido, extravagante, expande alegria, mesmo que sem ter suas roupas bastante largas ou apertadas, que valorizam seus aspectos engraçados. Em questão de sutileza, eles não são muito bons, e é isso que os torna tão dignos de atenção. Eles são desastrados. O palhaço é isso aqui, como nós conhecemos, temos em mente, né? Palhaça! Quem é que fala assim quando chega nos hospitais, porque aprendeu, né? Quando evangelismo. Amiguinho! É um palhaço. Ele é escandaloso, né? Ele pode ir para outra parte. Clown possui um humor mais sutil, seus movimentos são livres, mas de certo modo suave, e baseado na pantomima, que é diferente de mímica, para quem não sabe. Usam vestimentas mais comuns, com pequenos toques extravagantes. Eu vou ter que não fazer aquela jogadinha do time anterior de isso. Deixa aqui. Por que houve essa diferença? E é até bom destacar isso. Observar aqui, ele está alegre, feliz, colorido. O palhaço é isso, né? Conhecemos. Mas, quando o circo estava no seu auge, e já teve um auge muito maior, hoje a internet corta um pouco o auge do circo, porque a diversão vai na internet, né? Com o jogo, tudo. Mas, quando estava no ápice do circo, começou a haver algumas revoluções. Por exemplo, houve guerra civil, não o Capitão América. A guerra civil americana, o qual aconteceu no século XVIII, que trouxe guerras, conflitos e todas essas coisas.
Obviamente não está diretamente no circo. O público vai lá para frequentar, começou a ter uma crise, né, financeira também. Mas o ápice, o problema mesmo, onde vai surgir o clown, é na Grande Depressão Americana, em 1929. Aí, claro, surgiu um pouquinho antes também, mas oficialmente sim. Que aí ele aparece exatamente, é em 1929. Em 1929, quando a Grande Depressão Americana, as pessoas faliram da noite para o dia, enfim, uma miséria enorme. Esse personagem alegre que vocês estão vendo aqui, espalhafatoso, ele, novamente, vocês lembram lá atrás que eu tinha falado que a igreja perseguida, os palhaços foram para a rua? Agora que eles estavam dentro do circo feliz, os circos começam a fechar e eles vão para a rua de novo. Então, novamente, eles estão lá, puxa, meu Deus, agora. E as roupas começam a ficar mais batida, mais suja, conforme a vida. Eles vivem não chegam na mendigância, porque eles vivem da arte, né? Mas era horrível, afetou todo mundo. Afetou globalmente. Né? Agora a gente está assim também. Estamos de novo. Daqui a pouco a gente vai nos palhaços mendigos. Pode ir. Agora aqui, ó. O que acontece com o Clau? Ele traz esse aspecto triste, mas ele não é um palhaço triste, não é só isso. Ele zomba da tristeza dele. Ele começa a brincar com os problemas dele. Esse personagem eu não botei aqui no slide. Tinha muito material para botar no slide, mas eu não queria tomar muito tempo de vocês. Mas esse personagem aqui, ele ficou muito famoso com Emily Cat, esse é o nome. Que foi se tu botar palhaço triste, bota na internet e aparece a cara desse cara. Um palhaço triste e tal. Porque ele fazia, coitadinho de mim, uma vida no céu, pecado. Ele ficava engraçado, né, cara, que brincando com o próprio coitadismo dele. E esse personagem, ele tinha disso, às vezes para poder, sabia que sobre notícia, tal cidade está melhor os recursos lá. O que ele fazia? Corria lá para lado do trem, né? Tá subindo os vagão, conseguiam ir lá, ficava ali, dormia com o boi, o cavalo, no meio do feno ali. Chegava lá, desembaracava rolando, tudo mais sujo do que estava. Para fazer a apresentação. Então tem esses palhaços, palhaços passando por esse declínio, né? E financeiramente, né? Financeiramente. Como humor, fantástico. Parece que há um ditado popular, a mais que para bem, né? E aqui foi fantástico porque abriu uma nova vertente na arte circense, assim, com o Clau, que foi muito marcante. A diferença é que Clau é palhaço inglês e palhaço é coisa portuguesa. Isso é importante marcar assim, ó. Vocês viram o que eu falei. Palhaço, nós temos aquele que o escrachado. Clau, esse mais fechado, mais contraído. Mas, como é que fica no inglês? Em inglês é Clau. Palhaço não existe, né? Não sabe o que é palavra, palhaço. É Clau? Como é que fica? Então eles chamam Clau, aquele personagem que a gente conhece, bem alegre. E o outro, que não é o nosso, fica Clau Trump. Seja palhaço vagabundo. Aquele de rua que está jogado. Então daí surge, eles chamam de Clau Trump, né, lá. Para nós aqui ficou palhaço, é como nós conhecemos, bem colorido, tudo positivo. E o Clau é o cara da arte, está com o nariz vermelho, mas ele está um pouquinho mais discreto, mas está com uma outra coisa que é mais sutil também, né? Por isso que eu botei 6 por metro, por exemplo. Doutores Palhaços. Quem viu o filme Cateado? Pode passar no slide. Nome pioneiro, Hunter Doherty, formado em medicina em 1972. Fundou o projeto Instituto Gesundheit. Esse nome aqui é alemão, e em alemão significa boa saúde. Ele queria dar uma resposta para quem ele fala, espirra, ele fala, atinge, ele fala saúde, né? Ele usou esse nome, a expressão alemã. Ou seja, é isso aí. Atualmente sua trupe leva alegria para refugiados de guerra, pobreza e epidemia em locais de perigo. Também realizaram um filme sobre sua história, Prateados, o Amor é Contagioso, de 1998. Esse senhor Hunter Doherty, ele é o... Bom, aqui surgiu. Aqui é o palhaço que se preteou no hospital.
Aí Deus tocou lá para mandar aquele louco. Por que louco? Porque o Ron Dort, ele na verdade ele foi internado na clínica, ele foi internado na clínica de depressão. Ele passou por uma depressão muito grande. Vocês viram no filme, quem viu sabe. Mas é melhor eu contar aqui, porque tem umas partes do filme que ele mesmo critica, que é muito hollywoodiana, né? Não tá ali. E ele, nessa depressão, ó vida aos céus lá, internado, ele viu pessoas sofrendo muito mais do que ele. Muito mais do que ele. O que ele estava sentindo era, ele viu, nossa, não é nada. Sensação de tristeza. Não, ele tomou força, levantou e não. Eu vou alegrar essas pessoas. A gente toma isso de exemplo para nós. Eu estava internado no hospital, todo mundo conhece porque caiu muito reto, né? Eu estava lá, alinhado, não, mas tá na paz, né? Tô tranquilo, porque eu tinha muita fé em Deus, vou sair daqui. Mas as pessoas na minha volta sofrendo muito mais do que eu. A tal ponto que às vezes uma mãe ali acompanhando o filho ali e tal, e eu puxava ela para conversar, não, mas fica tranquilo, olha, está melhorando, olha, fica sorrindo, já está andando primeiro do que eu. O dínamo, né? A pessoa, fica tranquilo, calma, Deus está no controle. Aí havia uma oportunidade de evangelizar, né? Eu comecei a me tocar, mas eu não tenho problema. Eu estou quebrado, claro, estou quebrado aqui, né? Mas eu vou recuperar, eu tinha essa paz em mim. Muito semelhante nesse contexto com o Humphrey Dort. Ele viu que a dor dele era muito pequena, né? Não sofre ele mesmo. Então ele toma essa a dor dos outros para ele. Né? E aí foi para nós também um aprendizado, né? Nós como igreja. Eu passei por lá sinceramente, irmãos, sei que não está indo alguém bem. E eu vou te dizer, o proselitismo religioso lá dentro, estava ali, eu estava alinhado, mas tinha uma Bíblia para os braços, né? Aqui degladiando, aqui, os caras que vinham trazer lá, e veio gente da Testemunho de Jeová, veio gente de tudo, cara. Tento imaginar todo tipo de povo visitando o inferno. E eu aqui com a já me defendia bem ali, né? Eu sou crente maduro. Mas e esses daqui que estão pedindo? A palavra fala que Provérbios 27:7 fala: a alma farta pisa os favos de mel, mas para a alma faminta toda amarga é doce. Ou seja, quantos eles estão lá, levando engano, desespero, a pessoa está abraçando tudo na hora, né? Mas nós temos, por isso que eu queria trazer isso para vocês, é importante a gente se brechar lá dentro e vamos batalhar com todas as armas do qual o Senhor nos disponibiliza. Vou trabalhar para outra parte. Curiosidades: o grupo que obteve o primeiro trabalho reconhecido no Brasil foram os Doutores da Alegria, fundado por Wellington Nogueira em 1991, no estado de São Paulo. Inspiração: Big Circus, Nova York, de 1936, companhia de teatro. Citou o logo dos Doutores da Alegria. Olha só que engraçado aqui. O engraçado é que é sério. Eles levam a sério que é a graça deles. Eles não estão lá de brincadeira. O crivo deles é entrar no Doutores da Alegria. Bom, eu devo ser melhor depois de participar. Nossa, não é assim. Todos são atores com DRT. Todos são remunerados de profissão, então tem DRT, registro de atores. É bem complicado assim, a acessibilidade aos doutores. Eles vivem profissionalmente disso. Se vocês for lá, eles devem ter uns 9 milhões de curtidas da fanpage desse cara. Eles foram fundadores no Brasil, né? Esse Wellington Nogueira acontece assim, uma história rápida. Ele queria entrar como todo deslumbrado, que está indo na arte, está no teatro. Ele queria estrelar na Broadway, ser um grande ator, aquela coisa toda que a gente conhece. Ser humano comédia, glamour. Mas aí ele se hospedou, muitas vezes, na casa de uma amiga que fazia parte desse grupo. Esse Big Circus, que é um circo mesmo, mas ele tem uma vertente dele que faz visitação hospitalar. E essa amiga dele fazia visitação hospitalar e apresentou o trabalho dele. Se apaixonou. Apaixonou, foi a primeira vez. Aí ele falou: não estou perdendo tempo aqui, eu quero estar lá. Ele queria estar lá com as pessoas, né? Ali, levando a brincadeira, a arte. E viu que ali, eu acho que queimou no coração dele isso. Né? E
E aí, então, ele se inspirou nessas visitações hospitalares que eram feitas nos Estados Unidos. Lembra que eu voltei lá, o